Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos lá? Deus abençoe sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de... Hoje, a hora que o pastor Enoque falou aqui, ele que pregou de manhã, e alguma coisa mexeu comigo da maneira com que ele trouxe uma palavra muito forte, muito poderosa, na questão da figura de Cristo, da maneira com que Jesus foi observado no livro de João. Mas nós vamos para o livro de Marcos, porque eu quero trazer alguma coisa alusivo à questão de missões. Nós não podemos parar, nós temos que fazer missões. Então no capítulo 8 de Marcos, nós vamos para Marcos no capítulo 8, então você que tem livro de Marcos, abre no capítulo 8, verso 11, do 11 ao 13, nós podemos ler até o 20, mas nós vamos ler o 11, o 12 e o 13, depois a gente vai citar também o 16, o 17 e o 20, que são parte, se fosse para dar um tema, não pensei, mas seria assim, os sinais do reino de Deus. Você pode repetir comigo? Os sinais do reino de Deus. Vamos de novo? Os sinais do reino de Deus. Quando você lê, você vai achar assim, mas onde é que o pastor achou um sinal aqui? Não é? Nós vamos ver pela palavra. Vamos lá, verso 11, está lá. Juntos, 2, 3. Os vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Põe para nós, por favor, o 16 agora, e já em seguida o 17, daí o 20. O 16. E eles discutiam entre, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? O 20. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Amém? Assenta um pouquinho. Algo que nós vemos e que dentro da igreja, que a gente pensa em sinais. Às vezes nós ficamos aguardando alguma coisa. Eu me arrepiava quando menino. Eu via aquelas mensagens arrebatantes, mexia com a gente no banco, sobre o arrebatamento, e depois a volta para casa, o tempo de chegar em casa a pé, frio ou chovendo ou geada, nada segurava aquela gente em casa. E depois, a minha entrega, a minha oração, era uma oração de mais de medo, porque
Eu temia que não iria amanhecer. Jesus ia voltar. Aquela geração, ela foi criada dessa forma, com muito temor e tremor. Não diferente dos discípulos. Tanto que eles creem tanto que o fim estava próximo, que eles começam a interrogar Jesus. Em um tempo de caminhada com Jesus, eles entendem que Jesus conhece tudo e sabe de tudo, Ele é o Senhor. Então eles começam a tentar interrogar. E algumas vezes, quando eles perguntam, quando vai ser? Quando virá? E Jesus não responde nada. Apenas diz, vocês sabem quando vai chover? Sim, Senhor. Como é que vocês sabem? Escurece, tem trovão, relâmpago. Há umas esquisiteiras que acontece por aí. Jesus disse, então, assim como vocês sabem quando vai chover, o vento muda, então assim também será a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento vai trazer muitos sinais. Agora, deixa eu entrar exatamente no que o texto quer falar. Você vê no cabeçalho do texto sobre o fermento dos fariseus. Eles estavam tão envolvidos em comida, em pão, que eles só pensavam isso. E Jesus, por alguns momentos, certos momentos, Jesus tinha um senso de humor grandioso. E certos momentos, Jesus respondia meio que na lata. Meio que algumas pessoas, conhece algumas pessoas que respondem assim, pá, não brinco muito. E alguns que levam meio na brincadeira, tudo mais, isso e aquilo, né? Jesus às vezes era assim. E aqui ele foi um pouco enfático com eles. Haja visto que ele volta para o barco, não dá muita bola. Eles querem um sinal. Eles querem que Jesus mostre alguma coisa, já que é o Filho de Deus. Pois bem, o que nos mostra, o que nós vemos nos dias de hoje? Quantos sinais nós estamos aguardando? Os sinais estão aí. O tempo está findando. Por isso, missões da nossa igreja não é exatamente só pela oferta de missões. Não é exatamente só para orarmos por missionários. Mas também uma palavra que ela mexa com pessoas, que se tornem também um missionário aonde estiverem. Cada um de nós temos a incumbência de testemunhar e sermos o missionário aonde nós estivermos. Em casa, no trabalho, no comércio, no colégio, na faculdade, nas vendas, nos fóruns, nos hospitais. Aonde estivermos, precisamos ser um agente de missões ali, não perdendo oportunidade. Certa vez, já tem alguns anos já, a equipe de missões trouxe um pastor que então ele era da terceira igreja e Deus o abençoou numa fábrica de tapetes. E ele foi se dedicando, uma pessoa que começou humilde,
E foi se dedicando, cresceu. E houve uma oportunidade para ele montar a fábrica de tapetes em Marrocos. E por um instante ele está olhando, dizendo: o que eu quero com Marrocos? Minha família é daqui. Mas aí ele foi, e o Espírito Santo falou com ele: sou eu que estou mandando você lá. Fui eu que preparei isso para você. E ele foi para Marrocos. Através dos tapetes, ele começou a ter contato com as pessoas. E as pessoas começaram a ouvir de Deus. Ele falou que se uma casa fosse pego com a Bíblia, não sei como é hoje, isso já tem quase uns 20 anos, a pessoa era presa, ela respondia. E se por acaso, no comércio, em qualquer lugar, estivesse falando de um outro Deus que não o Deus que eles creem, também a pessoa seria presa. E não só presa, mas ela seria executada. E foi mais ou menos na época, eu não sei que época que foi feito o lançamento daquele filme da crucificação do Mel Gibson, que nós usamos aqui. Alguém lembra? Mais ou menos? Tem mais de 10 anos? Tem mais, né? Tem mais. E aí ele deu testemunho que eles já estavam 5 anos lá e vê aquele filme. E aí ele convidou um casal muito às escondidas para tomar uma sopa, um caldo na casa dele, e mostrou o filme. E aquela gente chorou o tempo todo e não sabiam daquilo, e se entregaram a Jesus. E foi indo. Eu não lembro mais o nome desse rapaz. O fato é que ele montou uma igreja quadrangular em Marrocos. E lá hasteou a bandeira, e Deus é com ele lá. Hoje a nossa igreja, ela está liberada, oficializada, através de alguém que um dia, através do seu trabalho, se colocou diante de Deus. Quantos nós vemos assim? Quantas pessoas nós observamos assim? Jesus, quando ele diz aqui, vocês estão, o verso 12, e suspirando, olha Jesus, e suspirando profundamente em seu espírito disse: por que pede esta geração um sinal? Por que as pessoas são assim? Por que Deus, eles querem que Deus faça alguma coisa? Se Deus fizer, eu vou. Mas aqueles que dizem assim: eu creio, eu tenho Deus, eu vivo por Ele, porque Ele é, não pelo que Ele faz. Essa pessoa começa a ser aceita por Deus, e o Espírito Santo começa a fazer a obra. Uma pergunta: quais são os sinais de Deus na sua vida? Aonde que Deus marcou você? Como é que Deus te pegou? Ah, pastor, né? Ou nós somos crentes Raimundo, um pé para Deus, um pé para o mundo. Ou a gente é crente carrinho de mão, que sempre tem alguém que te levantar para a gente andar. Ou a gente é crente 6 horas por mim lá na igreja, que eu não vou hoje. Não, peraí, eu tenho que ser definido. O tempo está passando e as pessoas querem sinal. Quais os sinais? Esse ano foi feito um dos congressos de homens na cidade de Castro, na igreja do pastor Romeu. Acho que o pastor Mamedes não conhece lá. Uma senhora influente naquela... Quem conhece Castro? Faz tempo que vocês não vão lá, porque Castro cresceu nos últimos 10 anos uma enormidade. Pastor, tem uma igrejinha pequenininha.
E uma mulher influente, cega. Um dia chegou na tarde da bênção e o pastor entregou uma palavra poderosa. E naquela tarde a mulher enxergou. Abalou a cidade inteira. O pastor teve que fazer uma igreja para 2.500 pessoas. É a igreja que nós temos em casa. Foi feito um congresso de homens lá agora. Tem algum homem que foi lá daqui? Foi uma equipe daqui. E um sinal na cidade chamou a atenção. As pessoas sempre querem um sinal. Mas Deus depende dele. A Bíblia é clara quando ela fala sobre Abraão, que ele passa a ser bem-aventurado. E o próprio Jesus diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Eu não vi. Você já viu? Não vi. Hã? Quem já viu? Não vi. Mas eu sinto o poder de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Tem algo que eu não sei o que está ali, eu ainda não entendo, mas alguma coisa se toma de mim e eu começo a chorar, e daí eu quero falar diferente e ele me toma. Isso é o poder do Espírito Santo. A gente não vê, porque o vento nós não vemos, mas nós sentimos. E às vezes a gente quer sinais. Quais são os sinais que Deus já colocou na sua vida? Sinais do céu, aonde fala Jesus, o que ele tinha feito mesmo antes? É a segunda vez, né? Que ele tinha o que mesmo? Multiplicado os pães. Quer maior sinal que esse? Toda aquela gente para comer e não tem. Da onde? Mas o Senhor simplesmente, é incrível que Jesus, da maneira que ele faz, ele ordena, façam isso. E eles obedecem e a multiplicação acontece. Então uma coisa muito fácil diante de Deus. Só que a nossa vida precisa estar pronta para fazer a vontade de Deus. Vocês têm aí o Harold Williams? No início não? Na tenda? Um pouquinho antes? É nesse ponto que eu gostaria que vocês achassem. Harold Williams, ele estava inconformado, eu falei isso aqui domingo, inconformado com a igreja, já tinha construído a igreja, está lá a igreja lá, claro que o pastor Edinho, né? Edinho porque ele tem meu tamanho também, Edinho, né? Já reformou um pouco, mas manteve a fachada. E o pastor constrói uma igreja e ele tem 60 membros, mas ele começa a ver que as pessoas não entram. As pessoas não querem saber. Aí ele diz: mas o que Deus fez na minha vida é muito maior. E o tanto de gente que tem nesse país, eu não posso ficar só com 60 membros. Eu tenho que colocar alguma coisa nova. Porque as pessoas querem uma coisa nova. As pessoas gostam, às vezes, de tantas outras coisas que aparecem. Vem alguém lá e diz: olha, você tem que fazer isso. E a pessoa faz. E como é que dá certo? Pela fé, Deus abençoa. Não é? O pastor Mohamed sabe disso. Só que a igreja mandou embora esse pastor. Há muitos anos atrás, coisa já de perto de uns 30 anos. Rapaz, isso aconteceu em Paranaguá, numa das ilhas. Ele foi visitar um canceroso, tinha jejuado. E aí, ele abriu uma lata de azeite e derramou da cabeça aos pés daquele homem. Porque ele estava seguindo um direcionamento. E orou, e Jesus curou a lepra daquele homem. Mas o obreiro
o ministério mandou ele embora. Você não podia ter feito isso. Isso está fora das nossas linhas. É isso que eu quero que você entenda aqui sobre os sinais do reino. Os sinais do reino de Deus são muito além do que nós imaginamos. E eu acredito que Ele tem preparado na sua vida, tem ardido alguma coisa no seu coração, para que você faça alguma coisa no reino de Deus. Mas aí você olha para a sua limitação. Mas eu sou limitado. Mas eu não sei fazer nada. Aí Deus diz assim: mas eu sou contigo. Eu estarei ao seu lado. Outras pessoas acham que o ministério, a pessoa tem que se dedicar, não pode mais trabalhar fora. Os maiores pregadores, mensageiros americanos, por exemplo, têm as suas grandes empresas, que são os que sustentam. Dias atrás, nós trouxemos um menino aqui, o Marlon, o pastor Marlon. Ele está lá na sua terra, na sua cidade lá, Porto Velho. Deus fez esse menino crescer tanto na empresa que o pai dele começou, que hoje já com seus 140 funcionários, funcionando em todas as capitais do Brasil, e ele está lá ministrando. O irmão toma conta, ele é o crânio da empresa, mas ele está lá ganhando almas, porque ele foi marcado pelo reino. Um sinal veio na vida dele. Só que alguns, o sinal já veio e já foi embora. E eles perderam a oportunidade. E aí, como dizia porque já partiu com o Senhor, né? Pastor Miles Monroe, ele diz assim: não adianta o seu nome depois ir para uma lápide e todo mundo vê, aqui jaz fulano, cicrano, ou pessoas. Ali não acaba, ali acabou. É importante você usar a força que você tem, o tempo que você tem, a inteligência que Deus te deu, a maneira que Deus tem te levado, e dizer: eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte do plano de Deus para o tempo do fim. Eu quero ganhar almas, eu quero entrar nessa empreitada de missões. Só que alguns querem fazer as missões da maneira que eles querem fazer. Meu Deus, quantos lugares. Eles querem ir longe porque vem alguém falar e tudo mais. Então daí as pessoas pegam a carona naquilo e se entusiasmam e ficam completamente perplexos e dizem: eu quero ser igual a fulano. Ninguém vai ser igual a ninguém. Deus vai usar do jeito que você é. Deus vai usar a sua capacidade. Deus vai usar a sua maneira. É Ele que quer fazer. Só que é preciso eu não me incomodar com outras coisas. Jesus, olha o verso 17: e Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Certamente que Jesus estava com a cara, parece cara de fome. Será que Jesus está com fome? É que ele quer pão? Tipo, só pensa em pão. Vamos esquecer o pão e trazer para a nossa vida qual é o nosso dia a dia. Levantar de manhã, ir trabalhar, fazer isso, fazer aquilo, voltar. Nós ficamos sempre num ciclo vicioso e não fazemos mais nada. E às vezes a pessoa diz assim: mas eu não posso, porque eu estou sobrecarregado. Ei, Deus vai te dar força. Deus quer, ninguém precisa fazer além do limite, claro. Mas Deus, Ele vai te dar capacidade. E os discípulos não tinham entendido ainda, mas eles queriam um sinal. Por que eles querem um sinal? Senhor, a hora que o Senhor disser
um sinal, a gente corre, se arruma e dá um jeito de estar preparado. Não, não precisa isso. Se eu estou no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus revela tudo. Lembram para Abraão? Deus decide destruir 2 cidades. Uma chamada Sodoma, outra chamada Gomorra. Uma do ladinho da outra. Ambas, porém, perversas. Você já ouviu falar na palavra sodomia? Sodomitas. Isso entristeceu Deus, diz assim: vou até a fogo na cidade. Acabou. Acabou minha paciência, não quero mais. Mas daí Deus diz assim: antes, eu vou conversar com meu amigo. Quem era o amigo de Deus? Abraão está lá, sentado, não sei se com a cuia de chimarrão na mão, não tinha nessa época ainda, né? Mas ele está tranquilo. E Deus visita Abraão. Abraão, vou destruir lá Sodoma e Gomorra. Abraão lembra o quê? Meu sobrinho está lá. E vocês sabem a história. Então, isso que eu quero que você entenda. Tudo que for acontecer, Deus vai revelar aos seus filhos. Ah, Senhor, manda um sinal. Manda um sinal. Manda um sinal. Por que sinal? Reverendo Williams também, por muito tempo, ele ficou pensando num sinal. Algo que nós às vezes ficamos esperando. Ah, pois é, mas ninguém mexe nisso, ninguém pensa naquilo. Somos nós. Somos nós. Hoje, na palavra do pastor aqui, de manhã, quando Jesus dá uma palavra muito pesada, depois da multiplicação de pães, ele dá uma palavra pesada, e vão se embora, ficam só os 12. E aí Jesus olha, só tem 12. Aí Jesus diz: espera aí, cadê? Foram embora, Senhor. A palavra que o Senhor está falando é muito pesada. O Senhor está sendo muito severo hoje. Aí Jesus, o que ele fala? Não, senta aqui, Pedrinho. Vocês querem com eles? Mas a palavra é revelada para Pedro. E Pedro diz o que mesmo? Não, Senhor. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, qual o interesse de trazer esse texto e essa forma de conversa que eu estou levando aqui? É que eu não me ative aqui, mas são outros sinais que as pessoas esperam. Sinal no céu, sinal na terra, que eu não falei, sinal para salvar. Vocês viram agora, aqueles meninos, se alguém não estivesse com celular, que depois acabou a bateria e tudo mais, eles não tinham sido salvos, eles estavam aonde? Em uma caverna. Mas quem entra numa caverna? Eles entraram para se esconder da chuva. E depois a chuva inundou. Vocês lembram disso aí? Então precisava de um sinal. Alguém pagou até com a vida. Alguém de muita experiência, um mergulhador. Vamos trazer para um arremate nosso. Alguém para que a gente tivesse paz. E a igreja, o tamanho que ela está hoje, também pagou com a vida lá no Calvário. E hoje nós estamos aqui com tudo pronto. A igreja deve atentar-se para os sinais do reino. Não no céu. Não na mídia. Não na televisão. Mas no reino. Como as pessoas estão caminhando? Como é que as pessoas estão vivendo?
São sinais que eles estão à mostra. Jesus está voltando, está perto. Mas o que eu posso fazer para missões? Além da minha oferta, além do meu compromisso do mês, além da minha oração, além do meu jejum, eu posso, pelo menos essa semana, dizer para alguém: acorda, Jesus está voltando. Aí alguém leva como piadinha da Copa, né? Ele já fez até a mala. Não é? Não, mas é o Jesus, Gabriel Jesus, não é desse. Nós estamos falando do Jesus que salva. Fica em pé diante de Deus. Essa é a igreja que nasceu lá atrás. Se você caminhar pelo Brasil, você vai ver suntuosos templos. Curitiba temos alguns. São Paulo tem muitos. Outros lugares. Mas o templo vai ficar. Quem vai subir são as almas.